Pessoal, bom dia, aqui é o Thiago Francisco, estou retomando aqui com Café com Higiene Ocupacional. O Café com Higiene Ocupacional ele é um quadro que ele é patrocinado pela Antecipar Engenharia e periodicamente eu pego uma sequência aí de 2 semanas direto, 3 semanas direto para poder fazer esse quadro, né, que começa às 7h30 até às 8 horas, né? Então a gente começa mais uma sequência aqui hoje e o tema dessa semana é sobre o desempenho no programa de gerenciamento de riscos. Se você é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, de repente você já se perguntou qual que é o objetivo do programa de gerenciamento de riscos, né? E o objetivo do programa de gerenciamento de riscos é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o principal objetivo do PGR é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E para isso, você precisa passar por várias etapas dentro do programa de gerenciamento de risco, desde o inventário de risco ao plano de ação. E esse processo ele constitui 9 etapas para que você consiga melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. E quando eu falo em desempenho, isso pressupõe indicadores. Então, toda vez que falar em melhoria de desempenho, melhoria contínua, isso pressupõe indicadores na área de saúde e segurança do trabalho. E esses indicadores, eles podem ser indicadores reativos, como por exemplo, o número de acidentes com danos materiais que aconteceu na empresa, o número de acidentes sem afastamento, o número de acidentes com afastamento, o número de doenças ocupacionais, o número de lesões que ocorreram na empresa. Então, esses aí são os indicadores reativos. E o objetivo do programa de gerenciamento de risco é melhorar o desempenho. Nesse caso, melhorar o desempenho reduzindo esses indicadores que são os indicadores reativos. E também você pode melhorar o desempenho através dos indicadores proativos. O que seriam os indicadores proativos? O número de horas de treinamentos na área de saúde e segurança do trabalho, o número de medições que você fez para poder fazer um tratamento estatístico adequado. Então, são exemplos de indicadores proativos, o número de proteções de máquinas, melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, que é o principal objetivo do programa de gerenciamento de riscos, ok? Pessoal, para quem está chegando nesse quadro aqui agora, para quem está participando pela primeira vez, esse quadro é o Café com Higiene Ocupacional, que é um quadro patrocinado pela Antecipar Engenharia, no qual todos os dias eu, Thiago Francisco, estou aqui de 7h30 até às 8 horas. Lembrando que você pode fazer pergunta, você pode participar ao vivo aqui diretamente aqui comigo, pode mandar sua pergunta, pode entrar num debate aqui, fazer sua pergunta ao vivo que eu vou esclarecer, né? E dar as boas-vindas ao pessoal aí que está sempre acompanhando, o Hugo Cantanhede, que foi o primeiro a entrar, e o Hugo que é lá de São Luís, o Café com Consultoria também, o Urso Daniel, a Deise Oliveira, o Jadson Oliveira, o Newton que está sempre aí participando também, o engenheiro Ronaldo Silva que entrou, Limiar Consultoria, aí, um abraço aí para o Douglas também, Leal Safety, esse é novo aqui, né, no Café com Higiene Ocupacional, e o Miranda também, Miranda Limitada aí, que me parece que é a primeira vez que participa aí do Café com Higiene Ocupacional. O Fabrício, que é de Juazeiro aí na Bahia.
a Lua Clara Engenharia, ó, legal o nome. Então, pessoal, esse é o quadro Café com Higiene Ocupacional, e hoje eu estou falando sobre aquilo que é o objetivo principal do programa de gerenciamento de risco, que é melhorar o desempenho em saúde e segurança do trabalho. Então, esse é o principal objetivo do PGR. E quando você consegue melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho, isso pode possibilitar você reduzir custos na empresa, tanto na legislação trabalhista, no caso da insalubridade, da periculosidade, como também no caso da legislação previdenciária. Então, a partir do momento que você conseguiu reduzir, melhorar o desempenho, você pode conseguir, é claro que isso vai depender de qual que é o risco e qual que é a legislação. Você pode conseguir reduzir custos na empresa. E aí, quando fala em desempenho, pressupõe indicadores, né? E esses indicadores eu vou falar sobre eles. E você pode ter centenas de indicadores para você trabalhar dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. Vamos começar pela higiene ocupacional. Lembrando que o programa de gerenciamento de riscos, ele considera os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. E quando você vai desdobrar isso em novos indicadores, você vai ter dezenas, a centenas de indicadores para que sejam monitorados. Por exemplo, dentro dos agentes físicos, um exemplo de indicador que você pode trabalhar é o número de usuários de proteção auditiva. Esse pode ser um indicador para você trabalhar o seu desempenho na área de agentes químicos aí dentro do seu programa de gerenciamento de risco. Você pode estar reduzindo o número de trabalhadores expostos ao agente físico calor. Então, isso daí é mais um exemplo. Quando você vai para a questão dos agentes químicos, você pode ter como um indicador o número de usuários de proteção respiratória, pode ser um indicador. O número de trabalhadores que são usuários voluntários de equipamento de proteção. E assim, se eu for ficar aqui falando de indicadores de agentes físicos, aqui tem dezenas de indicadores. E também você tem os agentes químicos, que são milhares de agentes químicos aí que você pode pegar, aqueles que são específicos ao ambiente de trabalho da sua empresa, para que você trabalhe melhorando esses indicadores. E o mesmo vale para os agentes biológicos. Na questão do agente biológico, você também pode estar trabalhando com a redução do número de trabalhadores expostos aos agentes biológicos. E quando fala nos riscos de acidente, você pode trabalhar vários indicadores: acidentes com perda de tempo, acidentes sem afastamento, acidentes com danos materiais, acidentes em mãos e braços. Você pode começar a separar quais os membros do corpo estão acontecendo mais acidentes. Então, isso tudo são indicadores para você poder trabalhar melhorando o seu desempenho. Dentro da saúde, você pode trabalhar o número de doenças ocupacionais que ocorreu nos últimos anos. E aí você vai precisar traçar um plano de ação, uma estratégia para poder melhorar esses indicadores. E melhorando os indicadores, considerando que tem os indicadores proativos e os indicadores reativos, você pode melhorar o desempenho no seu programa de gerenciamento de riscos, que é o principal objetivo. Então, toda vez que utilizar-se o termo programa de gerenciamento de riscos, você tem que ter em mente, ter clareza de que o principal objetivo é a melhoria do desempenho. E para isso, a norma regulamentadora NR1, ela deixa claro a hierarquia
das medidas de controle. Então, de um período, de um determinado período para outro, você vai ter que evidenciar esse desempenho. E aí a principal diferença do programa de gerenciamento de riscos com o programa de prevenção de riscos ambientais. Porque, se você analisar bem, o programa de prevenção de riscos ambientais, ele tem aquela estrutura do PDCA, ele tem uma estrutura de gestão de saúde e segurança do trabalho, um pouco mais claro a parte de saúde, né? Mas, da maneira como está escrito, ele não te deixa claras as oportunidades que você tem para melhorar o desempenho. Já o programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa que para o empregador é algo assim, que eu diria mais simplificado na questão do entendimento. Já para o profissional de saúde e segurança do trabalho, vai exigir um pouco mais de energia, né? Um pouco mais de dedicação para poder implementar o programa de gerenciamento de risco, porque ele consiste de 9 etapas. A norma regulamentadora NR1, ela fala que o programa de gerenciamento de riscos, ele deve conter no mínimo o inventário e o plano de ação. Porém, nesse meio aí você precisa ele é dividido o PGR em 3 etapas. Você tem 3 etapas que ocorrem antes do inventário de risco, e aí você teria o que eu vou chamar assim, a estrutura central do programa de gerenciamento de riscos, que seria o inventário de risco, a matriz de risco e o plano de ação. E após o plano de ação, você tem mais 3 etapas, que são as etapas de análise crítica e verificação do desempenho do programa de gerenciamento de riscos. Então, essas 3 etapas iria consistir na avaliação do desempenho, que aí você já está falando no gerenciamento de risco ocupacional, que aí é o momento que entra a GRO, né, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E a partir daí, você, considerando que houve um desempenho, você tem a oportunidade de verificar a possibilidade de redução de custos, tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária. E aí, o que acontece? Para você trabalhar o desempenho, eu vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta que eu criei aqui para antecipar a engenharia, que é a matriz de risco TF. O que acontece? Essa matriz TF, eu dividi ela em duas classificações, que é a matriz reduzida e a matriz expandida. No que consiste a matriz reduzida? A matriz reduzida é apenas 3 parâmetros, é como se fosse, se você imaginar uma escada, 3 degraus, né? Que seriam os riscos baixo, os riscos médio e os riscos alto. Eu utilizo os termos insignificante, significativo e inaceitável, né? Que são termos aí comuns à parte da legislação norte-americana. E eu tenho a matriz expandida. A matriz expandida, ela é dividida numa escada de, por exemplo, 10 degraus, ou seja, eu amplifico mais esse risco para facilitar o desempenho. A primeira vez que a empresa está implementando o programa de gerenciamento de risco, segundo esse critério aí que eu desenvolvi, eu aconselho primeiramente trabalhar com a matriz reduzida, separar em apenas 3 riscos, e no segundo momento, depois vamos falar assim que já entendeu bem como que são esses 3 níveis de risco, né? Esses 3 níveis de significância, aí sim começar a trabalhar com a matriz TF expandida, que são 10 parâmetros. Ou seja, se eu for comparar uma escada com a outra, né, como exemplo aí analógico, as escadas elas têm a mesma altura, né? A diferença é que uma escada vai ter 3 degraus e a outra escada vai ter 10 degraus.
De repente você que está entrando e agora diz, nossa, meu Deus, o que é isso que o Thiago está falando? Eu vou dar um exemplo com números aqui. Imagina que você acabou de fazer o programa de gerenciamento de riscos de uma empresa e você identificou lá, deixa eu anotar aqui para mim não perder o raciocínio, você identificou 100 riscos. Desses 100 riscos, ou melhor, 100 perigos, Desses 100 perigos, você identificou que o nível de risco ele foi o seguinte: 50% dos riscos eles foram considerados como significativos e 20 dos riscos insignificantes. Então, para facilitar a conta para acompanhar o raciocínio, então você identificou no seu PGR lá 100 risco, no qual desses 100 risco, a metade deles foi considerado inaceitável, que corresponde a 50 riscos, 30 risco foi considerado como significante e 20 risco como insignificante. No outro ano, o que é desejável? Ou melhor, eu estou falando no outro ano, mas diferente do PPRA, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele tem que ser atualizado de modo online. Ou seja, o que é isso? Em tempo real. Então não é igual o PPRA, que é no mínimo uma vez ao ano. O PGR, inclusive, ele pode sofrer alterações 2 até 3 vezes ao dia. Depende das medidas que você for tomar. Então, se você tem esse cenário aí, de 50 riscos inaceitáveis, 30 riscos significativos e 20 riscos insignificantes, no outro intervalo que você for avaliar o seu programa de gerenciamento de risco, o que é desejável? Que o número de riscos insignificantes, eles tenham aumentado. Ou seja, se você tinha 20, o ideal é que você dobre ou triplique esse valor. Por exemplo, se você tem 20, você saiu de 20 para 40 risco insignificante. Ah, Thiago, como assim? Os meus riscos insignificantes, você está dizendo que o ideal é que eles aumentem? Exatamente, isso sim, que os riscos significantes eles aumentem. Por quê? Isso quer dizer que os riscos significativos eles estão reduzindo. Porque a categoria que você tinha classificado como risco significativo, você foi lá, tomou uma ação e tomou ações, que são várias ações, e essas ações possibilitaram que esse risco ele se tornasse significativo. E o ideal, num outro momento, é que os riscos significativos eles também aumentem de um ano para o outro. Ah, Thiago, como assim? Eu vou aumentar meus riscos significativos? É isso? Sim, porque vamos considerar que você tomou várias ações naqueles riscos que até então estavam classificados como riscos inaceitáveis, ou então podemos utilizar o termo alto risco, e você tomou ações que transformou aquele alto risco em médio risco, fazendo com que o número de riscos significativos aumentassem. É claro que, como é um processo de melhoria contínua, o que é o ideal? Sempre a quantidade de risco que é classificado como alto risco reduzir para médio risco e o médio risco reduzir para o risco insignificante. Então, quando eu falo em desempenho no programa de gerenciamento de riscos, é isso, você conseguir fazer uma gestão de modo que você esteja reduzindo a significância desses riscos dentro de uma matriz de risco e, por consequência, você vai comparar essa redução dessa magnitude desses riscos, ou digamos assim, da significância desses riscos, e isso vai fazer com que você melhore o seu desempenho em saúde e segurança do trabalho no seu programa de gerenciamento de riscos, que é o objetivo principal do programa de gerenciamento de risco. Então,
Se alguém te fizer alguma pergunta, se você estiver numa reunião gerencial ou numa reunião de apresentação do programa de gerenciamento de risco, se alguém perguntar qual que é o objetivo, é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Como que vai melhorar esse desempenho, né? A gente tem uma pausa rapidinho aqui. Mas como que vai melhorar? Ações essas que vão possibilitar reduzir a magnitude, ou digamos assim, a significância desses riscos que foram mensurados partindo do princípio da identificação dos perigos no programa de gerenciamento de riscos. Para quem está chegando agora e perdeu essa live aí, que faz parte do Café com Higiene Ocupacional, que é um quadro que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui pela Antecipar Engenharia, eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV, então você pode acessar ele desde o início aqui no Instagram. E o tema de hoje é desempenho no programa de gerenciamento de riscos. Por falar em programa de gerenciamento de riscos, eu gravei uma sequência de 55 vídeos totalmente gratuito no meu canal no YouTube. Você pode pesquisar lá Thiago Francisco Higienista, ou seja, são 55 vídeos no qual eu detalho cada item da norma e o que você precisa fazer para que você consiga atender a norma regulamentadora NR1 em relação ao programa de gerenciamento de riscos. Além desse canal no YouTube, eu tenho também um grupo no Telegram. O grupo no Telegram, ele tem o mesmo nome, Thiago Francisco Higienista. Nesse grupo do Telegram, e também no canal no YouTube, né, eu posto vídeo todos os dias, de segunda a segunda-feira. Então, se você é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, se você é um profissional que gosta dessa área de higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, preparação e respostas em emergência, entre para o meu grupo no Telegram. Lá todos os dias eu posto áudio, eu posto vídeos, eu posto artigos também praticamente todos os dias, e tudo isso de maneira gratuita. Então essa sequência agora é de 55 vídeos. Hoje já foi postado tanto nesse grupo no Telegram quanto no YouTube o vídeo de número 15 dessa sequência de 55 vídeos que são 100% gratuito. E o tema é o programa de gerenciamento de riscos. Então você pode acessar o grupo lá e participar desse grupo, mandar sua pergunta diretamente para mim, assim como você pode participar aqui ao vivo também do Café com Higiene Ocupacional. Vamos falar um oi para o pessoal que acabou de chegar aqui. Seawork, que acabou de entrar. JM Global entrou aí. É um grande influenciador também aí na área digital. O Urso Daniel Suswellen, que acabou de entrar aí. O Dário também agradecendo aí pelo empenho aí em encaminhar os vídeos. Pessoal, e assim, eu tenho o maior cuidado para gravar esses vídeos, que às vezes o pessoal pensa, porque é de graça, vai fazer de qualquer maneira. Não, pelo contrário, eu acho que como é gratuita a responsabilidade, ela até aumenta, porque vai chegar num nível maior de pessoas. Então, se você tem alguma dificuldade, se você quer entender, compreender melhor sobre o programa de gerenciamento de riscos, entre para o meu grupo no Telegram. Só você me mandar uma mensagem aqui no privado que eu vou te encaminhar o link. Entre também no meu grupo, no meu canal no YouTube, que já tem quase 2.000 seguidores, né? Assim, graças a Deus, tô conseguindo cada dia que passa compartilhar esse material com mais profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E lembrando que ainda temos 6 minutos do nosso Café com Higiene Ocupacional de hoje. Se você quiser fazer uma pergunta sobre o programa de gerenciamento de riscos, essa semana que eu escolhi
foi sobre gestão de saúde e segurança, ou melhor, desempenho no programa de gerenciamento de risco. Como que você faz isso? Melhorando seus indicadores para melhorar o seu desempenho aí na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o assunto essa semana que nós vamos conversar sobre ele, nós vamos debater sobre ele, é a parte de desempenho no programa de gerenciamento de riscos. Lembrando também que eu estou buscando aqui trabalhar um pouco mais sobre desempenho profissional. Eu fiz uma sequência no Café com Higiene Ocupacional que muitas pessoas acompanhou, muitas pessoas pediram para continuar esse quadro. Eu quero ver se eu consigo, além do Café com Higiene Ocupacional, eu fazer esse quadro de desempenho profissional. Estou pensando em fazer alguma coisa no YouTube, alguma coisa parecida assim, ou talvez até que mesmo no Instagram mesmo. Respondendo uma pergunta aqui, ou melhor, agora chegou duas perguntas. Como não tem essa mais indicada, eu resolvi criar uma matriz de risco, que é a matriz TF, que é uma matriz que ela tem mais de 29 indicadores, né? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas acham que uma matriz de risco é feita apenas com base na severidade e na frequência. Uma matriz de risco de higiene ocupacional, além da severidade e frequência, a matriz TF que eu criei aí, com os direitos autorais são da Andespar, tem mais de 29 fatores aí que devem ser avaliados além da frequência e da gravidade. Thiago, por que você criou uma matriz? Porque essa matriz eu estou incluindo tanto a parte de higiene ocupacional, que já tem quase 30 variáveis para ser analisado, mas é uma matriz rápido de preencher, fácil de preencher. E aí eu estou incluindo a ergonomia também na matriz de risco e os riscos de acidente, tudo dentro da mesma matriz para facilitar a consulta. Ok? Desculpa a resposta ter sido rápida, mas amanhã, se você quiser participar aí, eu consigo detalhar um pouco mais, que a gente está já com o nosso tempo quase esgotando. Pergunta da Suelen: já está confirmado sobre vigência do PGR a partir de março? Sim, a menos que o governo volte atrás por causa de algum motivo, mas até então está confirmadíssimo que a partir de março de 2021 o programa de gerenciamento de risco ele começa a valer. O meu conselho é que você comece antes, você não espere março. Por quê? Porque o programa de gerenciamento de risco ele traz benefícios para a empresa, tanto na área de redução de custo de acidente, quanto na redução de tributos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho, na legislação trabalhista e na legislação previdenciária, ok? Olímpio Guimarães, bom dia, Olímpio. A pergunta do Olímpio é: bom dia, Thiago, o que deve ser elaborado primeiro, o GRO ou o PGR? De acordo com a norma regulamentadora NR1, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele precisa ter um programa de gerenciamento de riscos. Então, quem vem primeiro é o AGRO, né? O GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Conforme eu havia falado, o PGR ele tem 9 etapas. E na terceira etapa, ou melhor, na segunda etapa, é que começa as diretrizes do gerenciamento de riscos ocupacionais. Porque o gerenciamento de riscos ele é uma fase de gestão, e já o programa de gerenciamento de risco ele é um instrumento de gestão que vai levar à gestão dos riscos ocupacionais. Então, primeiro vem a GRO, depois vem o PGR. Quando o PGR ele é finalizado, volta na GRO, que é a análise do desempenho, para ver, para observar se conseguiu melhorar o desempenho. Mas o GRO ele vem primeiro como
diretrizes. E o programa de gerenciamento de risco ele vem depois para cumprir essas diretrizes, ok? Beleza, pessoal, são 7h59. Obrigado a todos vocês que participaram aí do Café com Higiene Ocupacional. Vou deixar salvo esse vídeo aqui no IGTV, para você que chegou depois, para você, se tiver interesse em assistir. E amanhã, às 7h30, estaremos aqui novamente no nosso Café com Higiene Ocupacional. Muito obrigado aí por terem participado. E eu aguardo vocês lá no meu canal no YouTube, no meu grupo no Telegram, ok? Um abraço e até amanhã.